1842, Doppler calculou que uma fonte sonora em movimento tinha seu som alterado. Assim como se o ouvinte também estivesse em movimento, ou ambos. Vamos ver isso na prática. O tom da buzina com o carro parado é este. Agora vamos ver com o carro em movimento, se aproximando e depois se afastando. A Karine vai vir acelerando até 60 km por hora a partir de lá. A partir do momento que ela chegar a 60 km por hora, ela vai começar a buzinar e vai passar por mim buzinando. Vamos ver então a variação do tom. Lá está a Karine aguardando. Daqui a pouco ela vai começar a acelerar até 60 km por hora. E vai começar a buzinar. Agora vamos analisar o som. Este é o som da buzina com o carro parado. Nesse programa vemos que esse som tem várias faixas de frequências, sendo as mais fortes em torno de 500 a 1000 Hz. Vamos utilizar a faixa mais aguda, que é uma das mais fracas também, a faixa de frequência aproximada de 9480 Hz, essa faixa aqui. Quando o carro está se aproximando, o som da buzina fica assim. E a frequência daquela faixa que escolhemos passa a ser 9830 Hz, conforme vemos aqui no programa. Quando o carro está passando por nós, temos que se refere a esse trecho no programa. Note como todas as faixas diminuem de frequência. Finalmente, quando o carro está se distanciando, ouvimos isso, com 9030 Hz, como vemos aqui. Percebe como a frequência é maior do que o normal quando o carro está se aproximando e menor quando se afasta? Ou seja, mais agudo quando se aproxima, mais grave quando se afasta. Agora a questão é: por que isso ocorre? Quando o carro está em movimento em direção ao ouvinte, o som não tem sua velocidade aumentada, já que é uma onda de ar e o ar não está em movimento junto com o carro. Portanto, as ondas ficam comprimidas, menores do que o normal, dando a sensação de som mais agudo. Quando o carro está se afastando, as ondas ficam esticadas, gerando o som mais grave. É semelhante quando o ouvinte está indo em direção à fonte sonora. Ao invés de receber a quantidade normal de ondas, o ouvinte recebe mais ondas por segundo, percebendo o som mais agudo que o normal. E quando o ouvinte está se afastando da fonte sonora, recebe menos ondas por segundo, pois está fugindo do som. Então ouve o som mais grave que o normal. Matematicamente temos: primeiro, lembramos que a equação fundamental das ondas é velocidade v é igual ao comprimento lambda da onda vezes a frequência f. Então aplicamos a equação ao ouvinte. Ele recebe ondas de comprimento lambda igual à velocidade relativa entre ele e o som sobre a frequência que percebe. Agora aplicamos a equação à fonte sonora. Ela emite ondas de comprimento lambda igual à velocidade relativa entre ela e o som sobre a frequência que emite. Mas esse comprimento tem que ser o mesmo, pois se trata da mesma onda. Então a equação do efeito Doppler fica esta, que pode ser interpretada como uma simples regra de 3. Lembre, FO
é a frequência percebida pelo ouvinte. FF é a frequência emitida pela fonte. VSO é a velocidade do som em relação ao ouvinte. E VSF é a velocidade do som em relação à fonte. Vamos usar a fórmula na experiência que fizemos. A frequência da fonte é 9.480 Hz e suponha que a velocidade do som seja de 1.224 km/h. Isso pode não ser verdade por causa das condições climáticas, temperatura, ventos e pressão atmosférica. Quando o carro estava se aproximando a 60 km/h, a velocidade relativa entre o som e o carro era de 1.224 menos 60, que é igual a 1.164 km/h. O ouvinte, representado pela câmera, estava parado. Então, em relação a ele, o som tinha 1.224 km/h de velocidade mesmo. Agora, fazendo as contas, para encontrar a frequência percebida pelo ouvinte, temos 9.970 Hz. No programa havíamos obtido 9.860 Hz. A diferença se deve a erro de medida do velocímetro do carro e da velocidade do som, que podia não ser exatamente 340 metros por segundo naquele dia. Mesmo assim, erramos por apenas 1% aproximadamente, que representa cerca de 100 Hz apenas. Agora é com você. Use as medidas da frequência durante o afastamento do carro para calcular sua velocidade real, considerando que a velocidade do som era 340 metros por segundo mesmo. E vai começar a buzinar.